Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do nosso User Story. E no episódio de hoje, a gente vai construir um background job do Laravel para apagar as nossas salas antigas no nosso Scrum Poker. Se você não sabe, eu fiz uma série de vídeos aí no canal do YouTube e disponibilizamos lá. Eu disponibilizei para você vários vídeos que mostram como que a gente foi criando uma aplicação com Laravel, Livewire, com testes automatizados. E a gente fez basicamente aquele processo do Scrum Poker, né? Que é a gente cria uma sala e várias pessoas podem entrar nessa sala. O gerente ele adiciona várias funcionalidades para serem votadas e os participantes votam naquela funcionalidade que está selecionada. Isso é um processo bem comum na metodologia ágil do Scrum, né? E é o processo de votação, de estimativa de uma funcionalidade, que é o Scrum Poker, que a galera faz com o Scrum Poker. Então a gente fez um aplicativo. E, basicamente, o que a gente vai fazer nesse episódio? A gente vai criar, usando testes automatizados, né, com o TDD, a gente vai criar um job lá no background, que vai rodar uma vez por dia. E vai apagar, ou a gente pode até fazer ele executar uma vez por minuto também, não tem muito problema, a gente vai ver como que a gente pode escolher isso daqui. E, basicamente, o que ele faz é, ele vai apagar rooms que tem mais do que 24 horas. Para não ficar aquele lixo, porque a nossa aplicação não precisa de conta. Você pode usar ela, pode criar uma sala sem precisar de uma conta, né? Então, a gente vai simplesmente fazer isso. A gente vai criar esse job. Vamos fazer isso agora. Vamos para a prática agora. Então, vamos lá. Estamos aqui com o nosso código. VS Code não tem absolutamente nadinha. E vamos começar criando o nosso teste, né? O que a gente vai fazer? A gente não tem um componente. Os nossos diretórios que a gente vai criar basicamente um job, ó, vamos lá, usar o comando PHP Artisan, né? Eu vou usar o PA, que é o PHP Artisan. Vou criar o make job e vou chamar de clear room old rooms, pronto. Clean, né? Limpar. Clean old rooms. Esse é o nosso job. Criei esse nosso job e ó, dá pra gente ver aqui que um novo arquivo lá dentro do diretório jobs foi criado. Então, essa é a nosso scaffold aqui do nosso job. E agora a gente vai criar o teste dele. Como eu gosto de criar o padrão de testes, a gente vai criar um teste onde, ao invés de colocar HTTP, né, que não é de controle, é de job, então a gente coloca jobs /clean old room, o mesmo nome, com o final teste. Clear, ou melhor dizer, não, eu acho que só assim mesmo teste, porque esse job ele é único, então é bem simples da gente testar. Então vamos lá. Criamos o teste, vamos abrir aqui, ó, novo arquivo foi criado em feature. Esse é o nosso teste. A gente pode agora apagar basicamente tudo, porque a gente vai usar PEST PHP, já estamos usando, né? E vamos começar a digitar aqui as funcionalidades que a gente quer para esse nosso job. O que a gente quer que esse job faça? Vou até aumentar aqui um pouquinho só a minha imagem aqui para você poder enxergar melhor. E vou dar um zoom maior aqui também. Então, vamos lá. Está maior agora, tudo maior. Você consegue me ver melhor. E também consegue enxergar minha tela melhor. Então, o que a gente quer que esse job faça? Ele praticamente vai clear, né? It cleans, na verdade. Ele limpa, ou clears, não sei. Vou deixar clears por via das dúvidas, que é basicamente limpar em inglês, né? It clears jobs, ou melhor, rooms, it deletes, it deletes, apaga mesmo, rooms older than 24 hours. O que significa? Ele apaga, ele deleta as salas que são mais velhas, que tem mais do que 24 horas. Então é basicamente isso. E cara, eu não vejo mais funcionalidade. Ele apaga. Vamos para ser meio explícito aqui, né? Não apaga, it doesn't delete rooms newer than, ou melhor, rooms within created. Ele não apaga salas criadas em menos within 24 hours. Então, ele não apaga salas criadas dentro de 24 horas. É basicamente isso. É uma outra forma de dizer, só que por que eu criei tipo assim, é porque a gente vai ver
os caras que foram deletados e também vai ver os caras que não foram deletados. No final das contas, a gente pode juntar tudo num só. Então vamos ver como é que vai sair isso daqui. Pode ser que a gente não precise do último porque é meio redundante. Então a gente consegue fazer isso num único teste. Então vamos digitar aqui o nosso function. E agora a gente vai precisar criar algumas salas, né? Temos alguma sala aqui, room. Eu tenho um room aqui, ele cria. Deixa eu dar um DD nesse room que eu já nem lembro. Vamos rodar. Nulo. Não cria. Ele pega o room atual. Então, vamos criar o nosso room. Vamos importar aqui o nosso room. Vamos usar um factory e criar alguns rooms aqui. Vou criar 3, né? 3 rooms. 3 rooms que eu estou criando, eu vou criar com created at. E a gente põe o seguinte, ó. Now, sub hours, né? 24. Pronto, então eu estou criando agora e estou limando, estou dizendo o seguinte, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando a factory do room para ele gerar para a gente rooms automaticamente, né? Um scaffoldingzinho lá, assim, dados aleatórios da nossa factory, e é muito útil exatamente para os nossos testes automatizados, né? E o que eu estou fazendo aqui estou criando 3 salas que foram criadas basicamente há 24 horas atrás. Então, eu estou criando a data de agora, now, e usando o método subHours para subtrair as horas desse exato momento, né, 24 horas de agora, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar. Vamos ver se isso daqui vai dar certo. Vamos dar um DD, ou melhor, vou chamar assim de rooms, e eu vou dar um DD aqui do rooms first, aqui, do primeiro room. Vamos rodar e ver se ele criou. Criou, vamos dar um toArray agora. Só para a gente ver, ó, quando que ele foi criado, né? 9/4, que é exatamente ontem. Se eu não botar isso aqui, ó, foi criado agora, vamos lá. Olha só, a data é do dia 10 a 19h22, porque está no time zone, né? Agora, mas agora são, nem sei, 4h29. Né? Então, 4 horas da tarde, porque o TC é 3 horas à frente da gente, tá? A gente está 3 horas a menos, por isso que é menos 3 no UTC, no nosso time zone. Então, a gente tem, vamos voltar aqui, o sub24 e basicamente aqui criado um dia antes, exatamente 24 horas antes. E é o que a gente quer no talo mesmo, 24 horas certinho e ver se esse cara vai matar. Então, criamos o nosso rooms e vamos criar outros rooms também. Room, factory, eu vou criar um só, tá? Create. A gente pode, sem ser muito exagero, criar um só também para cada um, tá? Então, a gente cria um antigo, né? Vou chamar aqui de old rooms, ou rooms to erase, né? Vou chamar de old rooms, que faz mais sentido. E a gente cria um room qualquer e a data vai ser de agora mesmo, esse room. Então, pronto. O que a gente vai precisar fazer agora? Vamos chamar o nosso clean old rooms e vamos despachar, dispatch, ou melhor, a gente faz assim, ó. Vamos importar esse cara, a gente já importou, é o nosso job. E, estou chamando aqui, ó, chamando igual o Kotlin. A gente faz um dispatch now. Né? Ou simplesmente um dispatch, mas por garantia, vamos chamar um dispatch now. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um dispatch now porque eu vou ter que limpar. Então, vamos fazer 2 assertivas aqui agora. A primeira assertiva é this, né? Que no caso esse this aqui é basicamente o nosso próprio teste, mas eu vou chamar de teste. Assert. O que é esse nosso teste do... Cadê a gente não tem a função? Tinha uma função teste lá do que retorna pra gente o que aqui? Calma aí, deixa eu ver. Teste case ou mixed, né? Tá certo aqui, né? Não tem porque ele tá... Não tá funcionando. Vamos continuar aqui. Eu vou fazer o seguinte, para a gente facilitar. Vou criar aqui um comentário, var, e vai ser um test case, né? Do nosso teste, o nosso this. Pronto. This assert database. Oh, pronto, cara. Olha só aqui. Assert database has. Ó, pronto. A gente não precisa. A gente tem uns métodos já
globais, né? As funções globais aqui do nosso amigo PEST Laravel, né? O pacote, o plugin que a gente instalou. Então, assert database has, lá no nosso room, vamos pegar o rooms, que a gente sabe que o nome do banco de dados é esse. Então, assert database has, esse room aqui, new room. Vamos dizer que esse nosso new room aqui tem que existir. Então, olha só. Vamos lá, vamos rodar isso aqui por enquanto vai falhar, must be a type array, tá, entendi, to array. Passou, por enquanto passou, tá passando por quê? Porque eu tô fazendo a seguinte assertiva, que tem que existir dentro da tabela rooms, tem que existir o meu new room. Só que isso aqui tá errado, né? Isso aqui tem que ser o seguinte, a gente só faz a contagem. Vamos apagar isso aqui e vamos pensar de novo. Ó, assert database count. O que tem que ter no banco de dados? 2 rooms. Depois de rodar o job... Putz, ele não está duplicando agora? Rapaz, eu mudei isso daqui, duplicate line. Por algum motivo, duplicate selection. Duplicate selection. Entendi, pessoal. Não, na verdade o meu atalho está funcionando. Isso aqui é uma coisa do Loom. Bom, eu vou colar essa linha aqui. Então, copiei e colei mesmo. Não deu para duplicar porque o atalho do Loom, por algum motivo, ele... enfim. Primeira coisa, a gente criou 2 salas, certo? Vamos até apagar assim, ó. Nem precisa mais isso aqui. A gente estamos trabalhando aqui com 2 salas. E aí, antes da gente chamar o job, a gente vai ter 2 salas mesmo no nosso banco de dados. Então, por isso que eu criei a Search Database Count, ou seja, verifica se essa contagem aqui na nossa tabela Rooms é 2. Você tem 2 registros lá. Tem, ótimo. Depois a gente despacha o nosso job e tem que ter 1. Isso aqui agora vai falhar porque a gente não implementou nada, ó. Falhou exatamente no cara que está 1 aqui, ó. Né? Ele já falou aqui pra gente, ó, não tem, tem 2, ó, entries found 2, porque a gente não apagou. Então vamos agora começar a implementar o nosso room. O que a gente vai fazer? Vamos apagar isso aqui, né? Não tem porquê, mas a gente pode apagar esse nosso cara. E o que a gente vai fazer aqui? Vamos simplesmente fazer um miau para você entender como é importante trabalhar com testes automatizados. Mas a gente vai pegar o nosso room e get, ou melhor, a gente pega o all, deixa eu ver aqui, importamos o nosso room, importamos ali, está ali o nosso room. E a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar aqui in random order, first, vamos dar um DD para ver se vai dar um DD aqui, ó, deu um DD, então ele pegou um qualquer, né? Então, ó, vamos lá. Delete. In random order, first, delete. Certo? Isso daqui vai fazer o nosso teste passar. Mas tá errado. Aí, ó. Passou, mas tá errado. Por que que tá errado esse nosso teste? Porque a gente não quer apagar um cara aleatório, né? Então, como é que a gente pode trabalhar o nosso teste para deixar ele mais coerente? Primeiro que ele não está pronto, né? Porque a gente está falando o seguinte, ó, apaga os rooms older than 24 hours. Tá? Então, o que a gente quer fazer aqui? A gente quer dizer o seguinte, ó, vamos lá, assert database has, né? Assert database has rooms. E dentro do banco de dados, a gente quer ter o nosso room aqui, ó, existing, new room, né? O nosso novo room. Ou newest room. Então a gente pega aqui um ID e verifica o newest room ID também. Beleza? Então vamos ver. Isso aqui tem que ter. Vamos rodar. Ó, já falhou. Por quê? Porque não existiu, né? Ele já pegou outro, mas pode ser que ele apague um aleatoriamente. Vamos ver, 50% de chance. Não necessariamente também.
Então, o database has rooms está falhando, vamos começar a implementar agora. E a gente ainda faz o seguinte, assert database missing rooms, e a gente pega ali o nosso ID do nosso, vamos chamar de old room, certo? Nosso old room, e a gente chama old room ID. Simples assim, não é isso? Esse é o caso de teste que a gente quer, ó, e vai falhar mesmo. O nosso caso de teste agora está basicamente pronto. Então, o que a gente precisa fazer? Vamos lá no nosso clean old room também, e vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, ó, os rooms em random order. Cara, na verdade não, vamos chamar query, e a gente faz o seguinte, tá? Where date, o que a gente pode chamar? Where created at less, menor que, ou maior que, na verdade. Calma aí. Vamos lá, agora vem a gente tem que quebrar a cabeça aqui para pensar na lógica, né? A data de hoje é maior do que a data de ontem, certo? Então, a gente quer com que a data de created at seja maior do que 24 horas atrás. Ou melhor, menor do que 24 horas atrás. Então, vai ser menor, isso, né? Menor, created at menor que now, sub day ou sub hours 24. Beleza? E aqui a gente chama o delete. Olha só, o que ele está dizendo aqui? On delete, false delete. Ok, pronto. E a gente até faz o seguinte, force delete, né? Não acho que... vamos lá, vamos ver se vai funcionar isso aqui. Deu ruim. O que ele falou? Ó, assert database rooms match expected one, entries found two. Ó, ele não apagou. Então a gente faz assim, for delete, para a gente ver. Rodamos de novo. Deu ruim de novo. E aí a gente tem que ver o seguinte. Vamos lá, created menor ou igual. Vamos ver se menor ou igual vai. Também não. Pera. Property ID does not exist on this collection instance. Como assim? Ele está dizendo que a propriedade ID não existe on this collection instance. É uma collection? Ó, passou. O problema aqui é que isso aqui está errado. A gente criou create one, né? Então vamos só fazer assim, ó. Porque aí ele facilita. Porque agora, com create apenas, ele retorna uma collection para a gente, não uma instância. Então tem esse detalhe, ó. Pronto. Temos agora o nosso teste passando. Cara, e vou ser bem franco com você, tá? Pronto, o nosso... Tá funcionando. Ou seja, a gente tem um job que se eu chamar ele agora, ele vai pagar os caras que têm mais de 24 horas de existência. Simples assim. Se eu chamar ele agora, toda vez que eu chamar ele, ele vai estar rodando e apagando os caras que têm mais de 24 horas. Se eu botar isso aqui, dá ruim, ó. Tem que ser menor ou igual a 24 horas, né? Assim, basicamente aí o 24 horas. Agora, vamos ver o seguinte. Eu vou criar mais um. Eu vou criar aqui, duplicar, só para ter mais garantia ainda, né? Newest room. Another new room. Vou chamar de another new room. E vou dizer que esse cara tá dentro de 23 horas. E ele tem que existir. Então, na realidade, aqui vai ser 3. Agora aqui vai ser 2, porque eu criei, né? São três salas que estão sendo criadas. Depois do job, eu vou apagar só um, porque é o que eu quero. E a search database has, vamos fazer assim, né? Para ficar tudo numa linha só. Apagando aqui. Pronto. E eu vou duplicar esse cara aqui. E vou dizer o seguinte, another new room. Então, o nosso newest room tem que existir. E o nosso another new room também tem que existir. Esse another room de 23 horas. Vou chamar de room... Vou renomear aqui para room in 23 hours. Só para ficar mais claro ainda dentro do nosso teste. Então, room in 23 hours, ou vamos dizer assim, room 23 hours old. 23 horas de idade. Né? A nossa sala de 23 horas de idade também tem que existir. Então, vamos rodar. E passou, ou seja, está funcionando. E aqui, uma vez que você tem isso, cara, você pode incrementar agora a gosto os seus casos de teste para garantir que a sua implementação está funcionando. Né?
Até esse ponto, até esse momento, tá tudo certo, então ele vai apagar para a gente. E agora, o que eu posso fazer aqui? O que eu preciso fazer, né? Eu posso simplesmente... melhor, né? Não é nem o que eu posso fazer. Esse job, ele não tá... Ele tá pronto, assim, ele tá ali para ser rodado, mas em nenhum momento na nossa aplicação a gente agendou, né? Botou ele para rodar. Como é que a gente compõe qualquer job que a gente criar no Laravel? Isso é uma coisa linda do Laravel, né? Você não precisa do cron job, você não vai precisar, tipo assim, você vai precisar configurar um único comando no cron job, claro, mas você não vai ficar gerenciando o seu cron job uma vez que você configura, uma vez só na vida e acabou, nunca mais. Então, como é que você agora põe um job, né, para rodar? Agenda um job para ele rodar de tempo em tempo ou numa hora específica na sua aplicação. É muito legal. Vou te mostrar aqui. Ó. Aqui dentro de app console, a gente tem a classe kernel. E nessa classe kernel, a gente tem aqui o nosso schedule, que é onde a gente define a agenda de comandos que a gente quer rodar. Então, a gente pode rodar um comando, né? O comando do Laravel mesmo. Você criou uma linha de comando, por exemplo, e botou ele para rodar. Ou você pode chamar o job também. Como? Assim, ó. Vamos chamar o nosso schedule. E a gente chama aqui, ó, job. Vou agendar o meu job, que é o nosso clean old rooms. Chamo ele só dessa forma, como classe. E eu ainda posso definir como segundo parâmetro qual é a fila que eu quero botar esse meu job para rodar. Eu posso especificar aqui, mas se eu não botar, vai ser o padrão mesmo, que é o default. Posso ainda dizer qual é a connection lá que ele gerencia, né? Essa minha fila. Então, ele vai botar esse meu schedule, vai botar o meu job numa fila automaticamente. Agora, eu tenho que fazer quando? Every minute. Eu acho que é o menor que tem, ó. Então, aqui, eu posso dizer que eu quero rodar esse job, agenda, ó, basicamente é isso, agenda esse job tal, para rodar a cada minuto, a cada 10 minutos, a cada 2 minutos, ou, inclusive, once, acho que every day. A gente pode dizer aqui, every 24... Cara, olha, eu não sei, tem muito day every aqui, até every 15 minutes, 4 hours, e a gente pode especificar every minute, 6 hours, 10, 30, e assim vai, né? Cron, e a gente pode passar ainda uma expressão de cron job aqui para ele, para ser mais customizado ainda, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, dá uma olhada na documentação do Laravel na parte de jobs, é basicamente laravel.com. Você vem aqui em Documentation e procura aqui, ó, na parte de, acho que é Digging Deeper, e tem aqui Jobs. Cadê o Jobs? Não tem Queues. Bom, o que você pode fazer? Schedule. Bota aqui assim, Schedule. Schedule, que é o Schedule. E aí agora você faz o seguinte. Clica aqui, ó, Digging Deeper mesmo. Schedule, tá vendo? Task Scheduling. E aí você dá uma olhada aqui, ó, cron. Pronto. Olha só. Quais são as frequências que você tem? Você pode dizer que ele roda toda hora, um cron específico, que aí ele agenda para você. Daily, aí ó, daily, exatamente. Né? Então, seria assim, daily. Ou every minute, que é o que eu vou colocar aqui, de every minute por enquanto. Pronto, uma vez que eu coloquei, agendei aqui agora esse meu job, né? Eu preciso ter um comando rodando. Preciso ter um comando aqui. O que está rolando aqui que eu nem sei? Ah, tá. Só o nosso... Não tem mais nada aqui, não. Beleza. Eu preciso ter um comando do Laravel, que é o comando de schedule. Vamos lá. Vamos procurar aqui, ó. PHP Artisan grep schedule, por exemplo. Olha só. Esse nosso schedule é o comando que a gente vai estar rodando. Se eu mandar fazer o run agora, ele vai rodar agora. Uma única vez. Então, se eu fizer PHP Artisan schedule run, ele vai rodar. Se eu colocar list, nem sei o que list faz, eu nunca vi. Ele tem pendente esse clean old rooms. Tá pendente, ele tem que rodar esse cara, que ele tá para cada minuto, o intervalo aqui do cron. Né? E agora a gente pode ver o seguinte, se eu botar o work, ele vai executar
a cada minuto mesmo. Ele está funcionando. Esse work aqui é o que você normalmente vai colocar no seu cron job mesmo, do seu servidor. E é só ele que você põe. E ele vai funcionar dessa forma aqui que você está vendo. Então a gente tem o nosso cron, que está lá rodando, schedule work, né? Na verdade não é o work não, é o run mesmo, que você bota para rodar uma vez por minuto, se não me engano. Então a gente tem o nosso schedule worker started successfully, e aí ele vai rodar o nosso clean old rooms. E a gente precisa ver o seguinte, ele está rodando, mas né, cadê o nosso job? Vamos ver aqui queue, como é que está funcionando o nosso queue, melhor, .env. Queue connection database, então a gente tem que botar agora para rodar, vou botar aqui para cima, o nosso Horizon. Eu acho que eu tenho Horizon aqui, deixa eu dar uma olhada, acho que não, tenho não. Então eu tenho que colocar o nosso queue work, listen, né? Vou colocar assim, queue listen, pronto. Ele provavelmente, nosso schedule já rodou, mandou agora, running. E o nosso listen, run, schedule command, será que já limpou? Vamos dar uma olhada lá. Que eu não vi o output ali no job, mas não, tá aqui ainda, eles estão aqui. Então, vamos fazer assim, eu vou colocar aqui o work, queue work. Vamos ver. Dá uma olhada aqui como é que está funcionando aqui. A gente tem aqui Queue Connection Database, Broadcast, Heads, tal, Mail, App Debug, Log Level, Cache Driver, Queue Connection Database, Session Driver Database também. Agora é engraçado que ele não rodou, né? Clean Old Room, ele executou de novo. Então ele está executando uma vez por minuto. Mas o nosso Old Rooms não está apagando realmente, né? Vamos tentar agora. Agora essa é a parte legal. Vamos investigar o porquê. Vamos investigar junto aqui por que não está funcionando. Deixa eu dar uma olhada no PHP grepq aqui para a gente ver quais são os comandos. Se eu viajei na maionese. Tem aqui listen to a given queue, flush, prune, restart, retry, table. E restart workers. Não, na realidade é o worker mesmo. Work. Start processing jobs on the queue. Vamos lá. Vamos olhar o nosso banco de dados aqui na nossa lista de jobs. Não temos. Eita, calma. MS. Por que a gente não tem aqui? Cadê os nossos failed jobs? Sessions, table. grepq aqui, Table, PA table. Acho que a gente precisa colocar migrate aí, Olha aí, Por isso, cara, não mandou. Agora sim. Vou até parar aqui, vou rodar de novo. Não. Vou rodar aqui de novo o nosso PHP Artisan. É Schedule Work mesmo. Viajei, pessoal. Foi mal. Então, pronto. Rodei. Aí ele vai... Agora eu tenho que rodar o nosso PA Queue Work. Né? Vamos botar a nossa fila para rodar. O nosso schedule, depois de 1 minuto, ele vai rodar o nosso Queue Work. Na verdade, nosso cron job, né? Aquele nosso clean... Aí, rodou e pronto, processou. Ótimo, agora sim funcionou. Faltava só a nossa tabela de jobs, né? Como a nossa conexão aqui estava para database, eu não tinha criado ainda a tabela de jobs. Está criado, rodou e agora a gente dá um refresh nisso aqui. Pronto, limpou o nosso job e só estamos com o nosso job de hoje, que tem inclusive o ID 5, né? Então, se eu quiser agora entrar como participante, inclusive, eu tenho que botar aqui ID 5 e aqui eu entro como John. Vou botar aqui de lado para você ver, E aqui eu vou entrar como John, por exemplo. E o John entrou, né? Apareceu aqui para o manager. A gente conseguiu ver. Ele votou no 4, apareceu para ele. E nossa aplicação está funcionando normal. E aí o gerente vai lá e fala, beleza, vamos revelar. E todo mundo revelou, completou. Show de bola. Vamos para o próximo, 3. Aí muda para todo mundo aqui. E muda também, aí, mudou. Muda para o John também. Beleza, então pronto, pessoal, é isso. Basicamente está feito o nosso job, inclusive com o TDD.
E olha só como é fácil você testar um background job, né? Deu para aprender aqui coisas bem legais. Por exemplo, a gente tem o nosso room. Opa, clear old rooms. Vamos renomear esse nosso arquivo aqui, rooms. Pronto. A gente fez bem enxuto, ó. Vamos apagar essa nossa classe que não está mais sendo utilizada. Criamos o nosso teste. Não precisamos disso aqui mais, porque de fato a gente encapsulou tudo num teste só. E pronto, tá simples, a tua lógica está funcionando. A gente fez funcionar com testes já, antes mesmo de ver funcionando na prática. Mas para garantir, a gente fez funcionar no final. E está funcionando aqui. O nosso schedule está executando uma vez por minuto os nossos jobs. Todos os nossos jobs que a gente agendar lá no nosso schedule vão funcionar. E é isso, né? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu particularmente adoro trabalhar com jobs, né? A parte de background jobs do Laravel é uma das coisas que mais assim, me agradam, é uma das funcionalidades mais ricas, né? Mais poderosas do Laravel, onde você tem muitas opções, muitas coisas que são, muitos recursos, inclusive, que são pagos em outros frameworks, como Ruby, por exemplo. E você tem aqui gratuitamente pelo framework do Laravel, né? É muito poderoso mesmo. O que eu recomendo para você? Dá uma olhada, se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva, ative o seu sininho para acompanhar os vídeos que a gente vai estar publicando toda semana. Toda semana a gente tem vídeo novo, 2 vezes por semana a gente publica vídeos aqui no canal, ensinando alguma coisa desse universo Laravel PHP, tá bom? E Livewire com Tailwind também, é o nosso universo full stack. E essas são as dicas que eu te dou de hoje para te ajudar aí a se aproximar de ser um desenvolvedor, se você já não for, um desenvolvedor que fatura aí 25 mil por mês, ou pelo menos 3 vezes mais produtivo. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.